Meus irmãos aqui dessa igreja avivada, quem está comigo, diga amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém, irmãos? E nós estamos aqui, eu acho que alguns viderianos aqui também, não tem? Cadê o pastor João Paulo? Ó, está lá no fundo aí, aleluia. Seja bem-vindo, viu, pastor João? Nós estamos aqui também com o pastor Mike, faz assim, o pastor João Lima também. E nós nos sentimos aqui em casa, no meio dos irmãos. E eu tenho certeza que ele já começou a fazer infinitamente mais. Eu sei que você já está aí numa maratona de avivamento. E eu falei, gente, vou pregar aí a última do dia. Mas alguém está com fome demais? Então eu queria que você orou por mim. Agora eu quero orar para que você possa receber essa palavra como uma palavra profética para esse tempo no ministério. Amados, eu me alegro muito daquilo que eu estou vendo aqui hoje. Nosso querido pastor Samuel e a sua equipe, toda a liderança, os irmãos estão de parabéns, porque isso aqui é um treinamento para aquilo que cada um dos irmãos vai realizar em breve, lá na sua cidade, lá na sua região, lá no seu prédio, para a glória de Jesus, você crê? Nós vamos fazer isso aqui, pastor Samuel, regional, daqui uns dias, amém? Nessa associação poderosa aí de igrejas, o pastor Samuel já tem feito esse trabalho do mentoreamento, e eu quero incentivar os irmãos hoje a perceber algo que o Espírito Santo está fazendo. Alguém percebe um ambiente profético aqui nessa noite? Você percebe que o ministério está num limiar de algo grande da parte de Deus? Ele está preparando você. Fala para o irmão que está do seu lado, ele está preparando você para coisas ainda maiores. E eu vim aqui hoje fazer um apelo. Fazer o que, meus irmãos? Eu vim hoje pregar sobre um apelo. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 2 e o versículo 5. E aí nós vamos orar. Vamos orar para que você seja renovado na unção, que possa receber mais palavra de Deus hoje, mais ainda amanhã, amém? E o resultado dessa conferência seja de fato o que ela propôs, um avivamento espiritual. Capítulo 2 do livro de Neemias, e o versículo 5: E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê, fala comigo, acha mercê. Mercê é favor. Eu vi aqui o pastor cantando sobre favor. A letra do cântico aqui, eu acho que é o último. É isso mesmo, pastor? É? Eu quero debaixo do favor, é de Deus essa música, hein? Aleluia, é sua mesmo? É porque eu nunca ouvi, eu falei, uai, tem um cântico novo aí fluindo. E eu gostei, hein? Está alinhadinho com a palavra desses dias. Depois eu quero que você me passe. Eu estou debaixo do favor, é isso? É a nossa história, irmãos, aleluia. Na hora que eu ouvi, me chamou a atenção. Falei, de quem é essa música? Porque já era para eu estar cantando há muito tempo lá na videira. Então você vai nos ensinar, porque essa música fala da minha história e da sua. Alguém aqui está debaixo do favor? Então olha só, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha favor, diga, acha favor. Eu tenho uma boa notícia para você, você já achou favor. Talvez você não sabia, que você talvez está procurando uma coisa que já te foi dada. Você não procura uma coisa que te foi dada, você desfruta dela. Por exemplo, vamos supor, estou aqui começando a minha ministração e eu tenho sede, e eu estou aqui procurando um copo com água. Vamos supor que eu mantenha a minha visão nesse campo aqui e estou procurando água, mas eu não preciso procurar, a água está aqui ao meu lado. Quantos estão me entendendo? Eu só preciso desfrutar dela. Escuta aqui, você está se esforçando por coisas que já recebeu. Alô? Você está se esforçando por coisas que já te foram dadas, e por isso, às vezes, eu e você não temos desfrutado desse favor.
O favor já foi dado. Diga, o favor já foi dado. Diga comigo, eu já recebi graça suficiente para realizar toda a obra que eu fui chamado. Portanto, você não precisa se esforçar para aquilo que, você já recebeu. Quem está entendendo a ilustração? Você agora tem que desfrutar deste favor. Mas é mais ou menos assim, é como se eu estivesse pedindo para alguém aqui, que está me assistindo: será que alguém pode trazer um copo de água para mim? Aí você iria olhar e falar: por que ele está pedindo algo que já está lá do lado dele? Algumas das nossas orações são assim: por que você está pedindo algo que o Senhor já te deu? Capítulo 1 de Efésios, versículo 3 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fala comigo, em Cristo Jesus. Pastor, então por que eu não tenho isso lá no meu prédio? Por que eu não tenho isso lá na minha conta bancária? Por que eu não tenho isso lá na minha família? É porque todas as bênçãos foram dadas, fala comigo, em Cristo. E elas estão aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Então uma parte você já entendeu. Qual é a outra parte agora? Você precisa apenas acessar. E esse acesso é pela fé. Quem está entendendo? Diga, esse acesso é pela fé. Mas quando você tenta merecer, quando você tenta trabalhar por aquilo que já foi dado, você é como o pastor que está pedindo água e a água está do lado dele. As pessoas ficam sem entender, os anjos ficam sem entender, as regiões celestiais ficam sem entender por que eu e você estamos pedindo algo que já está do nosso lado, que já está disponível. Vamos orar para compreender isso nessa noite? Porque tem muito líder aqui que está pedindo o que você já recebeu, que está buscando aquilo que já te foi dado, e aí você fica naquele esforço de querer fazer mais, e aí você perde favor, porque o favor é imerecido. Diga, o favor é imerecido. E porque você trabalha muito, porque você se esforça muito, você pensa: agora eu cheguei no nível que eu mereço. Não, essa conclusão te afasta cada dia mais dessa graça. Mas a revelação de que você já recebeu em Cristo Jesus te leva para um lugar de descanso. Aí, pastores, aí, equipe pastoral, nós temos um ministério no descanso. Alguém está interessado no ministério no descanso? Então põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para receber revelação, sabedoria, discernimento espiritual da parte do Senhor, para ter um ministério no descanso, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre Neemias. Eu quero falar sobre o apelo de Neemias, capítulo 2 do livro de Neemias, e o versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais. Preste atenção agora, porque aqui é o meu foco. Diga comigo: para que eu a reedifique. Deus está nos chamando. Aí eu vou me incluir. Eu vou me incluir porque fazemos parte de um mesmo mover. Amém, meus irmãos? Fazemos parte de uma mesma comunhão de igrejas que andam em aliança. E o mover para nós agora é reedificação. Deus nos chamou para reedificar aquilo que Ele já nos deu. Eu vou contar que Ele já nos deu. Ele já nos deu essa cidade por herança.
Ele já deu aos irmãos essa cidade por herança. Ele já nos deu cada um dos 853 municípios de Minas Gerais por herança. Nós vamos chegar lá, os irmãos vão chegar lá e muitos outros ministérios vão chegar lá também, porque nós vamos ganhar almas para o Senhor como nunca ganhamos antes. Sabe por quê que vamos fazer isso? Porque agora você vai fazer no descanso. Você vai fazer no descanso. E Neemias fala a respeito do líder que tem revelação de que a obra que Deus faz, Ele faz no descanso. A Bíblia diz que ele chegou diante do rei, e ele era copeiro do rei, ele servia o copo do rei. E aí o rei percebeu que o semblante dele estava triste, estava diferente. Você sabe, o rei na Bíblia aponta para o próprio Senhor. Quando o servo, o copeiro, chegou diante do Senhor, o semblante estava triste. Deus não quer você servindo a Ele com o semblante caído. Quem caiu o semblante foi Caim. E você não é descendente dele, você é descendente de Cristo. E você vive a vida cristã na alegria do Senhor. Diga: alegria do Senhor é a minha força. Não está escrito aqui em Neemias capítulo 8, versículo 10? Então, desde os dias de Neemias, é a alegria do Senhor que é a nossa força. E você, a vontade de Deus para mim e para você, é que nós possamos servir o Senhor com uma alegria renovada constantemente. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui nessa conferência? Para renovar essa alegria no seu coração, para renovar os sonhos que Ele colocou no seu coração, para renovar aquele vigor e aquela vontade de trabalhar na obra de Deus, mas numa nova perspectiva. Não é naquela perspectiva arrastada, cansada, que tudo parece pesado, tudo parece difícil. Vamos fazer um encontro? Não, pastor, o povo não quer, não tem compromisso. Vamos fazer uma conferência? Não, pastor. Pelo contrário, quando você está ativado, você pergunta: quando é que é a próxima? Pastor, quando é que abre as inscrições para os cursos de treinamento da igreja? Tem alguém aqui interessado em crescer na palavra de Deus? Então, meu irmão, você tem que ir para os cursos de treinamento da igreja. Você precisa estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. E eu tenho uma palavra profética para esse ministério. Deus está reedificando. Põe essa palavra no seu coração. Deus está nos chamando para a reedificação. Porque nos últimos anos, muita coisa foi destruída. Nos últimos anos, muita coisa da sua vida financeira foi destruída. Deus vai reedificar. Agora, quando Deus reedifica, querido, Ele não reedifica da mesma maneira que estava antes, não. É 7 vezes melhor. É muito mais do que você pediu, pensou ou imaginou. Não é esse o tema dessa conferência? Quando Deus vai reedificar, você pensa: Ele vai me dar pelo menos o que eu tinha antes. Não, desde os dias de Jó, quando o Senhor reedificou a vida dele, a Escritura diz que Ele deu, fala comigo, o dobro. Deus deu o dobro de tudo quanto ele possuía. Imagina você agora na nova aliança. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar surpreendido. Você vai falar: meu Deus, eu não estava esperando por isso. Pois é, Deus está no negócio de surpreender você. Ele quer que a sua medida seja aquela medida do infinitamente mais. Tem um irmão ativado aí do seu lado, fala para ele: ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Agora, quem que ele foi usar? Ei, eu sei que você pensa que Deus vai usar os grandes para reedificar. Eu sei que você pensa que Deus vai usar os grandes pastores, os grandes líderes para reedificar. Não, Ele usou Neemias, o copeiro do rei. Ele usou alguém que não era um general de guerra. O sujeito não entendia nada da engenharia para reedificar os muros de Jerusalém.
ele não entendia das táticas militares para afastar os inimigos, mas ele foi chamado. Eu acho que eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Você foi chamado para edificar a igreja do Senhor. E agora sabe o que vai acontecer? Você está no negócio da reedificação. Vamos avançar? Essa missão, ela não surgiu porque alguém chamou Neemias, ou Neemias viu ou ouviu uma pregação. Deus colocou no coração dele, gente. É como se você chamasse para fazer guerra um garçom, que é copeiro. O que o garçom entende de guerra? Você chamasse para edificar um prédio, ou os muros de Jerusalém que estavam destruídos, ou a cidade que havia sido queimada, para erguer uma cidade. O garçom, o copeiro, não, na minha cabeça e na sua, tem que ser um engenheiro, mas Deus chama aqueles que não são. Se você acha que fracassou, você está muito perto de ser usado por Deus. Você vai estar mais perto ainda no dia que tiver certeza que fracassou. Aí que você vai estar bem próximo. Eu sei que essa pregação é diferente das pregações aí, que geralmente movem aí, né, na autoajuda, mas nós não precisamos dela, nós precisamos é da ajuda do alto. Aquele dia que você tem certeza que não é, só Ele pode operar. Pastor, mas aí eu vou ficar naquela postura, tadinho de mim. Aí eu digo, não. Essa não é a postura dos filhos de Deus. A postura dos filhos de Deus é: eu fui chamado para edificar a igreja do Senhor. Não se sinta intimidado. Você está me ouvindo? Existe um espírito de intimidação querendo parar você. Pastor Samuel e demais líderes desta casa, existe um espírito de intimidação querendo parar você. Só que ele usa formas sutis para isso. Eu sei que você pensa que a intimidação vem pelo pecado, a intimidação vem pela batalha espiritual. Não, isso aí você já tira de letra, porque você é nascido de novo, amém? Você não vive na prática do pecado. Você discerne rapidamente quando o assunto é demônio. Mas tem uma coisa que eu e você precisamos ficar atentos, e que gera intimidação. Os irmãos estão comigo? É uma coisa diabólica, maligna, que chama comparação. Você fica comparando o seu ministério com o ministério dos outros. Isso intimida você. Você olha para aquele fulano e fala assim: gente, mas ele já está aqui no bairro, ele já está aqui na cidade há pouco tempo, eu já estou aqui há tanto tempo, olha como ele cresceu. Depois de fazer essa análise, o que você sente no seu coração? Fé? Você sente fé? Você pensa, nós vamos começar dia 21 de abril desse ano, vai ser o terceiro ciclo da videira. Nós vamos comemorar 14 anos de ministério. Presta atenção, estou falando com você, coisa que o Senhor falou comigo. Aí você olha para outros ministérios e pensa: não, mas ele tem a metade, 7 anos, e já está muito maior do que o nosso. Posso falar uma coisa da parte de Deus? A vontade de Deus não é que você seja maior ou menor do que o fulano, mas é ser exatamente do tamanho que Ele preparou para você, no local que Ele preparou para você, fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer. Se aquilo que Ele chamou você para fazer parece estranho, inusitado, que seja para os outros, mas para você vai ser uma realização ministerial. Hoje, em nome de Jesus Cristo, não fique mais comparando o seu ministério com o de ninguém, porque toda comparação é maligna. Diga comigo: toda comparação é maligna. Você não deve se comparar com ninguém, porque Cristo não fez isso. Ele não ficou comparando a obra dele com a obra dos fariseus. Os fariseus sim, ficaram comparando, e porque eles compararam, caíram no laço do diabo, tropeçaram na pedra de tropeço que era Cristo. Cristo não comparava. Imagina se ele ficasse meditando: eu estou aqui há esse tempo, olha aí o que os outros têm.
Não, ele tinha convicção de que era chamado. Diga, eu tenho convicção que eu sou chamado. E quem é chamado passa por tempos de crise. Quem é chamado passa por tempos de fome. Quem é chamado passa por tempos de fogo. Eu acho que eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Quem é chamado passa por tempos onde ele chega muito perto de desistir. Aí ele pensa, eu vou deixar para a semana que vem. O dia mais perto que eu chego de desistir é sexta-feira. Você sabe, as entradas são no domingo, né, pastor Samuel? Aí quando vai chegando lá na sexta, elas vão cair muito. Aí já desapareceram. Eu penso, eu vou desistir essa semana. Aí eu falo, não, domingo está próximo, aleluia, vou deixar para a semana que vem. E aí eu tenho perseverado no Senhor. Quem está comigo? Aí você pensa, a célula essa semana não foi ninguém. Encha-se de fé para a próxima semana. Pastor, você já pensou em desistir? Eu estou te falando, é toda semana. E o que você faz? Eu deixo para a semana que vem. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Aí eu penso, vai estar ruim hoje. Mas graças a Deus que a Escritura diz que existe o dia mau. Diga o. É artigo definido. É o dia mau. Mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. E não fala a duração dela. Eu tenho certeza que muito mais são os nossos dias alegres do que os dias difíceis na presença do Senhor. Alguém está comigo? Neemias disse, se é do agrado do rei. Aí eu vim para te contar que é do agrado do rei você ser enviado para reedificar, porque o rei enviou Neemias, mas ele não pediu as qualificações de Neemias. Ele não quis ver o comportamento de Neemias. Quando o rei percebeu o encargo no coração dele, ele não perguntou, Neemias, você não é engenheiro, você não é general, você não acha melhor eu mandar o general da minha tropa? Você não acha melhor eu mandar alguém para fazer uma pesquisa antes? É porque essa história aqui é a minha história e a sua história. Tem gente, olha aqui, tem gente muito melhor, muito mais habilidosa do que eu e você. Só tem uma coisa, Deus nos chamou. Faz igual o chileno assim, é nós. Deus chamou você. Você já não percebeu que há lá na sua casa, na sua família, gente muito mais habilidosa do que você? Mais talentosa, que tem potencial financeiro para fazer um arraso, que tem conhecimento para nos deixar no chinelo. Mas sabe qual que é a força que revigora um líder? É porque ele tem certeza que tem gente muito melhor do que ele. Ele não fica deprimido não, ele fica animado, porque ele fala, gente, eu fui chamado, aleluia. Deus me chamou. E se Deus te chamou, Ele tem uma responsabilidade com aqueles a quem Ele chama. Ninguém está aqui nesse prédio porque se voluntariou a servir a Deus, porque Deus não trabalha com voluntários, Deus só trabalha com chamados. E Ele colocou isso no meu coração e no seu coração. Pastor, mas está difícil. Está difícil, mas nós vamos continuar. Pastor, está pesado, mas nós vamos aliviar aqui o fardo e nós vamos continuar. Eu acho que eu estou falando com um povo perseverante, um povo que foi testado, que foi passado pelo fogo, e agora chegou o momento de reedificar. E essa reedificação vai ser como a glória lá do segundo templo. Vai ser muito maior do que a primeira obra, do que o primeiro ciclo. Que ciclo que nós estamos aqui, pastor Samuel? Da obra? 9º ano. Então, 9º ano, nós já passamos desse primeiro ciclo.
nós estamos nesse segundo ciclo, e esse segundo ciclo é como a unção da segunda casa, é muito maior do que a primeira. Neemias capítulo 2, versículo 10, mostra que depois que Deus coloca esse encargo no seu coração, algo vai surgir. Capítulo 2, versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem do que, meus irmãos? Capítulo 2 de Neemias, versículo 10. Preste atenção, porque aqui eu preciso colocar foco. Surgiram dois inimigos, Sambalate, o horonita, e Tobias, o amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o quê? Fala comigo, o bem dos filhos. Mais uma vez, dos filhos. Mais forte, dos filhos. Diga, do povo de Deus. Diga, dos meus discípulos. Ei, o diabo não está preocupado quando o seu foco é estrutura. O diabo não está preocupado quando o seu foco são as coisas. Mas quando você coloca o seu encargo no bem dos filhos, aí isso lhe desagradou muito. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que durante muito tempo o meu foco, o seu foco, talvez tenha estado sobre coisas, estruturas, e isso intimida você. Você pensa, líder, que lá na sua célula ou na sua igreja, se você tivesse um louvor, como esse louvor aqui, ó, da Batista Canaã, com esse Holland aqui, a coisa seria diferente. Especialmente o pastor Samuel profissional, músico tocando, seria diferente. Alguém está comigo? Ah, se eu tivesse lá aquele nível de palavra, se eu tivesse lá aquela estrutura, seria diferente. Eu vou te contar aonde é que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença quando você buscar, diga o bem dos filhos. Tira o seu foco da estrutura, querido. Põe o seu foco nos filhos. O negócio de Deus na terra não é a terra e nem a estrutura que nela existe. São os filhos que Deus tem aqui. Porque o dia que eles saírem daqui, acabou. Não interessa mais nada aqui. Vai ser consumido. Alguém está comigo? Então, por que às vezes nos sentimos intimidados? Porque você usa da comparação das coisas, das estruturas, das ênfases erradas. E sabe o que vai acontecendo ao longo dos anos na obra de Deus? Pesa. Fica difícil, porque presta atenção que eu vou te falar, quem coloca o seu foco nas coisas, vive uma insatisfação constante, ele nunca está satisfeito. Ele tem uma coisa como essa, aí lança outra, ele quer outra coisa. Ele tem uma coisa como essa, e aí lança o mais novo, aí o que que ele estava feliz com esse aqui, que inclusive é o primeiro que existe, estava feliz com esse aqui. Pastor, eu achei que você tinha o último. Não, é o primeiro, você acredita? Sabe por quê? Porque eu aprendi que o meu foco não deve estar nas coisas. Essa lição custou caro. Eu espero que para você já passe por ela rapidamente. Eu te falei que o lugar mais próximo de Deus usar você é o lugar do fracasso, e é o lugar que todos nós corremos dele. Mas às vezes é necessário que você chegue lá, para que os seus olhos sejam abertos para coisas como essa. Eu vou buscar o bem dos filhos. Diga, o bem dos filhos. Quando você busca o bem dos filhos, Sambalate e Tobias aparecem. Então vem cá, uma perspectiva diferente da batalha espiritual. Quando Sambalate e Tobias aparecem, é porque você está mais perto do certo, querido. Você está edificando os filhos. Porque não tem problema se você tem a mega estrutura, se você tem o melhor isso, o melhor aquilo outro, não faz diferença para ele. Mas quando você procura o bem
cada membro da sua célula, de cada líder da sua igreja. Aí você despertou a ira de Sanbalat e Tobias. Alguém está entendendo? Quando nós procuramos o bem do povo, nós desagradamos o inimigo e ele fica furioso. E aí, qual que é o resultado disso? Fala comigo, unidade. Diga comigo, unidade. Quando você busca o bem do povo e não das estruturas, o bem do povo e não dos prédios, o bem do povo e não das coisas, o resultado é que o povo se torna um, e Deus dá para eles o mesmo coração. Eu acho que eu já ouvi essa história lá em Gênesis 11. Alguém já ouviu também? Lá da Torre de Babel. O que aquele povo estava atrás? Eles estavam atrás de uma estrutura. Eles construíram uma torre. E Deus fez o que com a torre? Confusão. Ele não precisou destruir a torre. A torre fica lá, o prédio do pastor fica lá, a estrutura fica lá, mas ela só gera confusão. Babel trabalha com confusão, porque está atrás de estrutura. Deus trabalha com os seus filhos. Quando você procura o bem dos filhos, e quando você aprende a relacionar com os filhos, você encontra a chave do favor de Deus. Deus fala, parece que aquele pastor ali entendeu a mensagem, parece que aquele líder ali entendeu a mensagem. Sanbalat e Tobias aparecem, mas eles não aparecem para fazer uma coisa comum e qualquer. Eles aparecem para trazer sutilezas. Diga, sutilezas. Sabe aquelas coisas que aparecem no seu coração e que começam a te desagradar, e que você começa a pensar e meditar: eu acho que o pastor não está se agradando de mim, eu acho que o líder não está muito interessado em mim. Sanbalat e Tobias não vão atacar diretamente Neemias, não, eles vão colocar desânimo na obra que Neemias está edificando. O desânimo é mais poderoso do que alguns pecados que você tem medo deles. Eu sei que alguns pecados rapidamente você foge deles, mas com relação ao desânimo, você às vezes se acomoda e fala: não, hoje é porque eu não estou muito bem, eu vou para casa descansar. Aí você descansa um dia em casa, não resolveu o problema, continua desanimado. Tem alguém comigo entendendo a pregação? Aí você fala: não, então eu vou tirar umas férias. Aí você tira umas férias, mas continua desanimado com relação à obra de Deus. Então eu pergunto: o descanso resolveu o problema? As férias resolveram o problema? É porque não é descanso, nem férias, nem dinheiro. O inimigo já entendeu que se ele produzir desânimo no seu coração, ele vai paralisar a obra de Deus. Vamos comigo para Neemias capítulo 2 ainda, e o versículo 11. Olha o que Neemias vai fazer, preste atenção. Ele vai buscar em primeiro lugar as estruturas? Não, ele vai buscar o povo, os filhos. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e tinha muita gente comigo. Alô? Vou ler novamente para ver se você está comigo. Neemias capítulo 2 e versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Quantos dias? 3. Alguma semelhança com Jesus? 3 dias. Então à noite me levantei e muitos homens comigo. Se você não teve a experiência de poucos homens, de poucas mulheres, você ainda não entrou na fase da reedificação. Porque geralmente para edificar a primeira vez, no primeiro ciclo, você encontra muita gente com você. Sabe por quê, pastor? Porque é novidade. Fala comigo, novidade. Aí o sujeito chega, a igreja é nova, a música é boa, a palavra é agradável, o ambiente é bom, o pastor é cordial, é novidade.
Para edificar, você encontra muitos, porque é novidade. Mas quando começa a passar pelos ciclos, pelo ano do aprendizado, pelo trabalho árduo, no terceiro da aliança, no quarto da perseverança, quando começa a passar por esses ciclos, você não vai encontrar muitos homens, nem muitas mulheres. Fala comigo, poucos homens. Não se preocupe quando o banheiro da sua casa for tão importante quanto a sua cozinha. Eu sei que o lugar que você gosta na casa é a cozinha, que é o lugar que entra coisas. Mas eu te garanto, você não pode viver naquela casa sem um banheiro. Alguém pegou? Lá na sua célula tem cozinha, mas tem banheiro também. Na casa de Deus tem cozinha, mas tem banheiro também. Na casa de Deus tem despensa, mas tem banheiro também. Ah, pastor, aleluia, agora eu entendi, eu vou dar descarga. Não, não é você que dá descarga. Quem dá descarga é quem usa o banheiro. Alô? Cuidado se você postar essa frase minha aí, viu? Porque, amados, nós precisamos ter revelação da casa de Deus. Quando eu cheguei a Jerusalém, havia uns poucos homens. Você vai ficar motivado quando tem muita gente ou quando tem pouca gente? Muitas pessoas. Ah, pastor, é claro que quando tem muitas pessoas eu fico motivado. É bom mesmo, mas deveríamos ter a mesma motivação, como diz a Escritura, porque Ele sabe livrar com muitos ou com poucos. E eu acho que os valentes de Canaã são os que sabem edificar com muitos ou com poucos. Então, não espere muitas pessoas na obra da reedificação. Você vai encontrar alguns valentes com você. Eu tenho aqui irmãos valentes comigo, que já passaram por muitas batalhas, por muitos anos de crescimento, mas também de retrocesso, de abundância e de escassez, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Isso é gente madura, isso é gente que vai ser arrebatada, isso é gente que vai reinar com Jesus. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Está aqui outra chave, por favor. Deus fala com você, e aí você imediatamente escreve no seu Instagram. Deus fala com você, e você imediatamente publica no Facebook. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo que Neemias não fez? Diga comigo, não declarei. Diga comigo, não publiquei. Diga comigo, não escrevi. Aprende uma coisa com a serva de Deus chamada Maria nas Escrituras. Aprende a guardar no coração. Jesus já sabia quem o havia de trair desde o princípio. Ele não falou com ninguém. Ele deixou Judas lá na equipe dele até o final. Ele não saiu aí como alguns de nós, ele já saiu publicando. Olha, eu sinto no meu coração, escreveu no Twitter dele, sinto no meu espírito, há um traidor entre nós. Ele falou isso lá na ceia, mas ele já sabia desde o princípio. Sabe por quê? Ele fazia a obra de Deus no descanso, tranquilo. É o Pai quem está edificando esse ministério aqui, e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então ele era capaz. Olha para você ver, eu quero chegar nesse nível de liderança. Não é dormir com o inimigo, não, é conviver com ele 3 anos e meio. E aí, pastor, de qual expectativa? Na expectativa de que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está usando até o traidor para te abençoar. Não, pastor, aí não tem jeito, pois foi isso que o Senhor fez. Alguém precisava trair, e Ele estava lá desde o princípio, porque Ele governa sobre todas as coisas. E você pensa que as circunstâncias é que governam, agora não tem jeito mais, isso aconteceu porque é resistência. Enquanto eu vivia assim, era uma vida cristã horrorosa. Sabe por quê? Qualquer coisinha que acontecia de errado, era quem? Era quem? O diabo. Ora, então se qualquer coisa que acontecia de errado era o diabo,
Às vezes nós dávamos mais créditos ao inimigo do que a Deus, porque o trânsito agarrou, é o diabo. Não deu certo a entrevista, é o diabo. Não passei no concurso, é o diabo. Eu fui desempregado, é o diabo. Sabe que agora na nova aliança a minha mentalidade mudou, porque eu descobri o infinitamente mais. Eu estou pensando que uma coisa é boa, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas essa porta aqui não deu certo. Só pode ser porque tem outra maior reservada para mim. Eu estou ensinando isso para os irmãos da igreja. E agora um irmão lá, há muito tempo, lembra o Rodney Belmont? Nós estamos trabalhando a mentalidade dele há pelo menos uns 3 anos, para ele ser um empreendedor. Ele é um sujeito de muito talento, mas ele acostumou a estar lá trabalhando há não sei quantos anos lá pelo mesmo salário, fazendo as mesmas coisas. Isso chama amassar barro para o egípcio. Ele é servo de Deus, ele tem todas as promessas da prosperidade de Deus, mas ele acostumou a amassar barro para Faraó, por 1 salário, 2 salários, 3 salários, acostumou. E aí o Senhor trouxe revelação para ele. Sabe o que aconteceu com ele? Fala comigo, foi demitido. Graças a Deus. A hora que ele veio dar a notícia, pastor, fui demitido. A equipe pastoral inteira começou a dar glória a Deus. Aleluia, até que enfim. Por quê? Porque Deus só pode estar planejando uma maneira de te abençoar. Então, às vezes, eu e você declaramos coisas antes de que aquilo se transforme em um testemunho. Alô? Deixa Deus testemunhar a seu respeito, porque quando Deus testemunha a seu respeito, ninguém fica na dúvida que é Deus. É verdade ou não é? Quando você vê Deus levantando Davi, aquele garotinho de aproximadamente 17 anos, com uma funda, derrubando Golias, e todos os valentes de Israel preparados, soldados treinados lá, assim, é porque Deus testemunhou a respeito dele. Não foi Davi que escreveu no Instagram, no Facebook, no Twitter dele, não, foi Deus. Então tem uma palavra de Deus para você. Deixa Deus declarar o que Ele tem a seu respeito. Deixa Deus declarar. Para isso você precisa aprender a guardar no coração. Mas eu estou vendo ali a cena daquele irmão diminuiu, o ministério daquele outro caiu para metade, aquele lá quebrou, o outro ficou pobre. Deixa eu te contar uma coisa, a história ainda não acabou não, ele ainda está no processo. Eu te dou uma garantia, se ele perseverar até o final, Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-lo, porque Deus trabalha com perseverança. Já viu como é que são as crianças? Coloca, faz o teste lá na sua casa, você tem filho, põe lá o chocolate para o garoto e põe para ele uma caixa de chocolate e fala assim, qual que você quer? Ele vai falar, a caixa de chocolate. Só tem uma coisa, a caixa é para amanhã e o chocolate é para hoje. Qual que você quer? Ele vai comer o chocolate, é só um, o outro é a caixa. Porque as crianças querem para agora, os adultos sabem esperar no Senhor, porque eu esperei confiantemente no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Neemias não chegou lá fazendo reforma, falando, agora chegou o reformador de Israel, o rei me ungiu, me mandou para cá. Não. Coloca a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, me ensina a guardar as coisas do meu coração, me ensina o profético, me ensina a guardar a visão, a revelação, o discernimento que o Senhor tem para mim. Aleluia. Sabe por quê? Porque você já viu coisas, já sentiu coisas que Deus já confirmou com você, mas você ainda não pode falar. Você ainda não pode compartilhar. O Senhor quer te exercitar nisso. E por último, a Escritura diz em Neemias 2:17, eu queria pedir que você se colocasse de pé, porque nós vamos orar.
Se é conferência de avivamento, é conferência que envolve oração, presença de Deus, glória de Deus. E pode ser 10 horas, 11 horas, meia-noite, aleluia, amém? Você está ativado. Neemias capítulo 2 e versículo 17, preste atenção para eu fazer o meu apelo, porque o título dessa mensagem é o apelo de Neemias. E eu vim aqui fazer um apelo hoje aos irmãos. Então, ele disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Neemias não negou os fatos, porque negar o fato é coisa de gente louca. Por exemplo, você foi acometido de uma enfermidade, aí você tem lá o diagnóstico, aí você fala: eu nego o diagnóstico, está amarrado, está repreendido. Não, o diagnóstico está lá. Você fala: é tal coisa. Você não tem medo de encarar os fatos, porque você sabe que os fatos sempre são menores do que a verdade. Você copiou? As pessoas que não têm fé, elas têm medo de encarar os fatos. Elas não falam nem o nome de Satanás, falam coisa ruim, o dito cujo, porque tem medo. Eles têm medo de falar da enfermidade, do dinheiro, do problema, do infortúnio. Tem medo. Por que eles têm medo? Porque eles têm certeza que a circunstância é maior do que a verdade da palavra. Mas quando você conhece a verdade, você sabe que a verdade é capaz de te libertar de todas as coisas. É capaz de te libertar da enfermidade, do prejuízo, da vida financeira atolada. É capaz de negar os fatos. Não vai ajudar nem nada. Então, faça como Neemias. Você está vendo a miséria? Você está vendo a miséria dessa célula aqui? Você está vendo a miséria aqui desse ministério assolado? Você está vendo as portas queimadas? Ei, líder, você está vendo que não tem ninguém na sala de aula do seu curso de treinamento? Você está vendo que não tem finanças? Não negue essas coisas, porque você não tem medo delas. Você sabe que o seu Deus é muito maior do que todas essas coisas. Aí vão confrontar você: ah, é, né? Mas você não é crente? Por que você tem um casamento assim? Ah, mas você tal, por que está enfermo? Aí você vai falar: não sei, mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele vai se despertar em meu favor. Essa é a resposta de gente de Deus. Isso é a resposta de gente convicta. Então já prepare os seus ouvidos para zombaria, para crítica. Você precisa ter estômago para elas, porque se você não tiver estômago para elas, você não vai crescer, filho. Vai ficar com um ministério desse tamanhozinho, que ninguém critica você, porque não tem jeito. É o seu pai, sua mãe, seus parentes, seus amigos. Agora, quando você tem um ministério grande e o seu vai crescer, amém? Você precisa ter estômago para Sambalat, Tobias, mas também estômago para o Judas, mas também estômago para os carnais, para as crianças, porque você foi alguém exercitado na palavra da verdade. Então não nega os fatos. Diga comigo: não nega os fatos, mas eu creio na verdade. A escritura diz que Neemias falou: a situação real é essa, a situação da cidade é essa. Mas ele fez um apelo. Eu queria chamar aqui a equipe de louvor. Ele disse: vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém. Fala comigo: e deixemos de ser opróbrio. Você sabe o que é opróbrio? Opróbrio é piada, irmão. É piada na boca dos outros. É opróbrio. Você está resolvido em Deus que você terá tudo aquilo que o Senhor preparou para você? Eu acho que só um irmão falou amém. Vou falar de novo. Você está resolvido em Deus que você terá tudo aquilo que o Senhor preparou para você? Então, faça como Neemias fez: e lhes declarei como a boa mão do Senhor estivera comigo, e as palavras que o meu rei falara. Você percebe a boa mão do Senhor sobre você? Percebe ou é difícil de perceber? Porque para mim é claríssimo. Eu percebo
todos os dias. Todos os dias eu percebo, falei, gente, é a mão de Deus que está aqui nesse negócio. É a mão de Deus que está aqui nesse ministério, nessa casa. É a mão do Senhor. Então, o meu apelo é esse: disponhamos-nos e edifiquemos. E sabe qual foi o resultado? E fortaleceram as mãos para a obra. Fortaleceram as mãos para a obra. As nossas mãos, as mãos dos irmãos, das irmãs, dessa grande comunidade de igrejas, vai se fortalecer para reedificar os muros. Passamos por tempos difíceis? Sim. Passamos por crises? Sim. Não negamos. Não negamos que alguns muros caíram. Não negamos que algumas portas foram queimadas. Mas nós estamos aqui para perseverar. Nós vamos continuar a edificação. Quantos vão continuar conosco? Estou resolvido no meu coração que nós vamos pastorear a família de Deus. O texto de Efésios, no capítulo 2, fala que nós não somos peregrinos, nem forasteiros, nós somos da família de Deus. Você não está aqui de passagem. O peregrino, ele está de passagem. Ele está para ver um evento, um monumento, um local. Aí ele vai lá, vê aquele cantor, vai lá, vê aquele pregador e vai embora. Não é o seu caso. Você é da família. Como assim, pastor? Quem é da família está nos dias bons, mas também está nos dias maus. Quem é da família está quando tem estrutura, mas também quando não tem estrutura. Quem é da família aprendeu a viver contente com aquilo que a família é, e não com aquilo que ela tem. Porque é o seguinte: você vai visitar o seu irmão, a sua irmã, lá naquela casa boa, mas e se por acaso ele foi para um barracão agora? Deixou de ser seu irmão? Sabe por quê? Porque é da família. Da família você está independente das circunstâncias. Nós vamos pastorear a família de Deus. Os peregrinos podem ir para outro lugar ver os artistas, os cantores, os pregadores famosos. Os forasteiros não são da casa. Eles de vez em quando aparecem. Mas você, eu, nós somos da família de Deus. A família não é definida por aquilo que ela tem, ela é definida por quem ela é. Eu queria usar esse momento aqui da ministração do pastor Samuel para fazer aqui um ato profético nessa conferência, para declarar que nós somos um do Senhor. Independente do prédio, independente da circunstância, independente da célula, nós somos um do Senhor. Vamos ministrar isso ao Senhor? Vamos cantar e vamos fazer disso a nossa oração. Se você quer reedificar, o tempo é esse, a hora é agora e as pessoas são essas. E o meu apelo para você é: disponhamos e edifiquemos a obra. Fortalece agora as suas mãos, fale com o Senhor. Vamos ministrar ao Senhor. Aquele que quiser ser o primeiro, que ele cresça e eu diminua.
seu coração. Peça para Ele fortalecer as suas mãos para a obra. Pastor, mas não deveria ser as minhas mãos? As suas mãos seguem o seu coração. Peça que o Espírito Santo fortaleça agora o seu coração para a edificação que Ele tem para a Igreja Batista Canaã, para os próximos ciclos. Fala, Senhor, faz com que o meu coração esteja disposto para reedificar a obra, para reedificar a célula, a rede, o prédio. Ministra o Senhor. Sujeitai-vos quem quiser ser livre, sirva Libera favor sobre esse povo, Senhor. Sobre esta casa, um tempo profético da parte de Deus. Profetizamos, Senhor, que os dias do luto, da lágrima, Senhor, já passaram. Agora, Senhor, o que o Senhor tem para nós é alegria no processo. O que o Senhor tem para nós é uma glória, Senhor, que vai infinitamente mais além daquilo que temos pedido ou pensado. Senhor, eu quero liberar sobre a vida do teu servo Samuel, sobre a sua esposa, Senhor, sobre a sua casa, favor de Deus multiplicado. Eu quero declarar vigor sobre a vida do homem de Deus, vigor espiritual, vigor, Senhor, na fé, nos projetos, Senhor, vigor naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Eu quero profetizar e declarar que este homem é completamente renovado do Senhor, da planta da cabeça até os pés. Senhor, ele é cheio da glória, da presença, da unção, e todas essas congregações vão perceber que algo mudou na vida do teu servo. Senhor, toda intimidação contra esta casa, contra esse ministério, nós declaramos findada, terminada, e esta obra avançará a passos largos, a frutos vistosos, em uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Eu quero profetizar que do norte, do sul, do leste e do oeste dessa cidade, pessoas tornarão esta casa, filhos desta casa, aqueles, Senhor, que se afastaram, Senhor, tornarão esta casa, porque eles ouvirão a voz da trombeta dizendo: está sendo reedificados os muros de Jerusalém, as portas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Há um alinhamento de pessoas nesta casa, há um alinhamento de liderança nesta casa, há um alinhamento de ministérios nesta casa. As portas estão sendo estabelecidas, os muros estão sendo levantados, e por toda esta cidade e além desta cidade se ouvirá que o Espírito de Deus
liberou uma unção de reedificação. É assim, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Samuel. Adore, adore.
Senhor.